Olá, olá, você que nos ouve. Está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre estudante, ou não sei mais, estudante de jornalismo, né? Só Deus sabe, até porque que momento vivemos, né? Todos nós, daqui a pouquinho, um pouquinho mais a respeito de. Mas então, eu sou o Jonas Faria. E aí, Jonathan, tudo bem? Tudo bem, Jonas? Espero que você também esteja bem, assim como o Juan e toda a nossa audiência maravilhosa. Como você já meio que adiantou, uma data importante, uma leveza, uma satisfação enorme estar gravando esse podcast, porque hoje é um novo dia, de um novo tempo que Que começou. começo. Yes! É quase um novo ano, cara. Agora, por último, vamos apresentar o Juan. E aí sim, né? O Jonathan não falou nada, eu não falei nada. Quem sabe o Juan fale do que Ah, realmente a gente vai está falar. falando. Juan Gringues, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, Jonas. Um olá também para o Jonathan. Cara, com certeza um dia muito especial. Acho que um dia que a gente aguardava muito há muito tempo, né? Há muito tempo se falava disso. E finalmente, então, a Globo anunciou quem vão ser os integrantes do Big Brother 2021. Vamos ter aí Projota, vamos ter o. Sei lá, só lembro do Projota agora. Vai ter o Nego Di também, aquele. Cara, então aí um dia realmente Ih, muito Nego Di, importante. nossa. Cara, o Nego Di, Vou, isso aí vou ter que assistir, cara. Olha o vai, que o vai, Big Brother faz, cara. vai dar problema isso aí. Mas enfim, muito feliz aí. Tava na ansiedade para saber quem ia participar da edição do Big Brother e agora matei essa curiosidade. Olha lá, que filha da mãe, o Juan Gringues. Então, eu tô mais feliz do que ele, tá? Então, já que ele não vai falar, ele vai deixar para mim a peça. Giramos toda a mesa, voltou para mim. Apresentamos o nosso TCC, apresentamos o Toco e Teco, e o Toco e Teco oficialmente é um projeto experimentado, né? Parafraseando o poeta Jonathan Mumba do episódio passado, né? Agora realmente somos um episódio, quer dizer, somos um programa experimentado e com nota máxima nas nossas avaliações. Aproveitando então um abraço ao Denis do Bola Presa, a também o Gilson Piber, que é um jornalista da cidade de Santa Maria, professor, mas também é esse carinho, né, por esses dois terem sido nossas bancas, o professor Michael Elias Croce, e é uma alegria tremenda para nós ter apresentado o Toco e Teco e ter sido tão bem avaliado por esses profissionais aí do mercado há muito, muito tempo já de atuação. Bom, eu estou muito feliz. Se quiserem complementar um pouquinho mais aí, fiquem à vontade. Falando sério agora, foi muito bom um dia, assim, de verdade. A gente teve aí acho que deu umas 2 horas de conversa, quase isso, que a gente realmente teve uma aula aí de não só de podcast, mas também de produção independente na internet, né? Muita coisa que a gente aprendeu, muita coisa que a gente vai agregar no podcast, com certeza. Foi hoje o TCC, então a gente Dia nem 19, né? Dia 19. 19, exato. A gente nem conseguiu absorver ainda tudo para colocar em prática, mas com certeza daqui a partir da próxima edição, das outras, a gente já vai estar um pouco mais consciente, né? Mas sempre tentando melhorar, sempre tentando agregar mais aos nossos dois podcasts e também mais do que isso, né? Quem acompanha a gente nas redes sociais já sabe do canal no YouTube, também já sabe das novidades no Medium, enfim. Então, fica com a gente aqui no Toco e Teco. Se não gosta muito de podcast, a gente tem outros formatos também. Mas é interessante ficar com a gente e curtir os nossos produtos, que a gente está tentando fazer muita coisa legal. E é como aquele meme, né, que diz, e agora? Como é que faz? Eu nunca cheguei nessa parte. É verdade, A gente está exatamente. aprendendo a lidar. Como que é ter um TCC apresentado? Está quase formado oficialmente. Uma experiência nova, muito agradável. Mas vamos falar então sobre esse podcast, que é o assunto principal, né, o foco. E a ideia do Tocoteco é justamente trazer os principais destaques, tanto do basquete quanto do futebol americano, da terra do Country Roads, Take Me Home. Caso você não tenha pego a referência, To the place I belong, West é isso aí, Virginia. ó. É isso. Não tem como não se contagiar com essa letra maravilhosa. Então, Uma música que, sim, marcou
A vida de muitas pessoas, inclusive vários filmes, né, de Hollywood usam essa música na trilha sonora. Para quem não sabe, o nome é Take Me Home, Country Roads, como a gente acabou de cantar. É do John Denver, é uma música das mais populares, né, dos anos 70, acho que foi 71 que ela foi lançada, do gênero country. É uma música assim, muito marcante, que como a gente não chegou a uma conclusão de qual seria a terra, né, do podcast de hoje, acabamos usando essa música porque é uma música que todo mundo gosta, que estava na cabeça. Então tá feita aí a nossa menção a esse clássico, por que não dizer, da música americana. Que coisa maravilhosa. E aproveitando essa deixa então de primeiro episódio pós-apresentado, né, pós-experimentado, Juan Gringues, quais são os destaques do episódio de hoje? O episódio de hoje, então, da NBA, a gente vai tratar de 3 assuntos que podem ser divididos em muitas coisas, mas inicialmente são 3 assuntos. Primeiro, o CJ McCollum, um jogador importante do Portland Trail Blazers, que está lesionado, vai ficar um mês de molho. Vai falar um pouco sobre o que isso pode representar para os Blazers. Também, né, óbvio, parece que já faz uns 2 meses que aconteceu, mas na verdade foi na semana passada, foi depois da gravação do podcast, então a gente vai sim falar um pouco. Não ir muito a fundo, porque imagino que vocês já tenham lido bastante sobre isso e ouvido também. A gente vai falar da troca do Harden que foi para os Nets e todos os outros desdobramentos desse movimento que, olha, deu uma chacoalhada boa na liga e acho que muita coisa vai mudar. E, por fim, vamos falar também do Memphis Grizzlies, que vem jogando muito bem, já tinha ganhado alguns jogos em sequência antes do Ja Morant voltar. Depois que ele voltou, eles ganharam mais 2 jogos importantes. E, olha, estão surpreendendo nesse momento na temporada. Muito bem, então vamos começar com o primeiro destaque, né, do alarmador do Blazers, que sem dúvida vai ser já foi sentido, né, o seu desfalque na equipe. Ele estava fazendo os seus melhores inícios de temporada, se não a melhor, né, o melhor início de temporada, 23.7, 26,7 jogo, 5 assistências também por jogo, a sua vitória bem simbólica, se não me engano, até contra o Houston, que ele saiu com essa lesão que ele sofreu, a fratura no pé esquerdo, né? Uma fratura, ali estava, a notícia diz, né, cuneiforme, é isso, em formato de cone, se não me engano, é isso que significa cuneiforme, depois se puder dar uma apurada no sentido da palavra. Ele vai desfalcar ali por 4 semanas, e sem dúvida, né, ele é um dos principais jogadores do Blazers, que também tá sem o Nurkic, então são dois desfalques importantes. E como é que fica, então, o Blazers para o decorrer da temporada, já que são 4 semanas e pelo menos aí, no mínimo, né, 4 semanas e pelo menos uns 8 jogos aí pela frente. 8, 9 jogos. É muita coisa, né? Vai ser um desfalque bem sentido. Ele estava no início de temporada muito bom. Ele sempre foi essa espécie de Robin do Batman, né? Sendo o Batman o Lillard, que é o cara principal. Mas o McCollum também sempre muito bem, sempre muito consistente. Claro, às vezes teve alguns períodos que não jogou tão bem. Na bolha ele até foi um pouco criticado por não conseguir repetir as atuações, mas em geral ele é um jogador bem consistente. Ele consegue complementar o Lillard muito bem, e também não é perfeitamente esse tipo de jogador que é muito bom, mas que ele não sente a necessidade de ser estrela do time. Ele se sente muito adequado num papel secundário, que é o que ele faz há anos já nos Blazers. E como fica, né? Fica muito complicada a situação. Eu inicialmente achava que o substituto dele seria o Gary Trent Jr., que até foi titular na bolha, se eu não estou enganado, ele chegou a ser titular na bolha. Foi muito bem, se destacando muito bem nos arremessos do perímetro enfim, contribuindo muito nesse aspecto. Mas o Scott Brooks, acho que se eu não me engano, é o treinador dos Blazers, acho que enfim, ele optou, né, por escalar o Rodney Hood, que também é outro armador reserva dos Blazers,
para substituir. O Rudy é mais experiente, né? Tem uma maior rodagem na liga do que o Gary Trent, acho que explica por isso. Mas... Só uma colocação, Juan, é o Terry Stotts. Terry Stotts, Scott Brooks, eu acho que é dos Wizards, não sei, acho que é alguma coisa assim. Mas tá certo, perfeita correção. E acho que dificulta a vida dos Blazers, justamente por isso que eu falei, porque perde um jogador importante, já tinha perdido o Nurkic, como o Jonas bem lembrou, e, bom, a gente já viu que foram as lesões do ano passado que quase tiraram o Portland dos playoffs, né? Se não fosse o Nurkic voltar na bolha ali, enfim, não sei se eles conseguiriam chegar. Não, é muito bem colocado como o Rô comentou, é difícil achar um jogador que jogue bem, que faça esse estrago todo que o McCollum faz e que não queira ser a estrela da franquia, né? Que não queira o protagonismo, os holofotes para ele. Então é muito bacana ver essa relação e dá para perceber que realmente o Damian Lillard e ele são muito amigos, né? Tem uma relação próxima, já há muito tempo jogando juntos, inclusive até quando fui ver um pouco mais da carreira deles, dados. Me assustei que ele já tem 29 anos, achei que fosse um pouco mais jovem ainda, mas também já é um cara bem experiente, com uma baita rodagem na liga. E de fato o McCollum é um cara que começa muito bem a temporada, como colocado, com 26 pontos por jogo, que vem contribuindo de outras formas também para a equipe, que fará falta, porque é um time bom, mas também tem algumas limitações. Perdendo, por exemplo, o McCollum, eu acho que fica um pouco difícil de seguir na briga, né? Porque o time tem campanha positiva, até o momento, quando está gravando o podcast, tem uma campanha de 8 vitórias e 6 derrotas. Tá brigando aí pelas cabeças, um pouco atrás de Lakers e Clippers, mas mesmo assim, um time que briga por mando de quadra nos playoffs, digamos assim, já projetando mais à frente. Não sei se vai conseguir manter esse alto nível nessas posições sem o McCollum, porque de fato é o segundo jogador mais importante do time. Além dele, o próprio Nurkic, já bem citado várias vezes, também está fora. Então é uma perda atrás da outra e tá dando o buraco, digamos assim, tá aumentando cada vez mais, as brechas também. Então eu estou um pouco curioso para ver como essa equipe do Portland vai reagir às próximas partidas. Sem ele, você vai conseguir realmente tapar esse baita buraco aí com o substituto que, como o Rô já comentou, talvez o próprio Gary Trent possa ter mais espaço, mas que não seja o substituto em tese, ganhar mais espaço, porque ele jogou muito bem na bolha e eu também esperava que ele tivesse mais dinamismo agora nesse início de temporada. Por enquanto ele não engrenou, talvez por isso que ele não esteja sendo cotado como substituto. Ela tem Memphis pela frente, né? Memphis está também vivendo um bom momento. Tem os Bucks ainda que vão enfrentar tudo isso sem o McCollum. E vale outro destaque, tá? Só antes de a gente passar para o nosso próximo ponto, que ainda o Zach Collins fez a cirurgia no final do ano passado. Ele ainda não entrou em quadra. É outra peça que se espera bastante dele, mas é um outro desfalque. E o time que começa, de novo, é o Lillard, o Rodney Hood, como o Juan disse, o Derrick Jones Jr., o Robert Covington e o Enes Kanter. Então, assim, é que nem o Jonathan disse, existem nomes, mas a maioria deles, os principais que compõem tudo isso, estão lesionados. Fica meio difícil, sim, a vida dos Blazers pela frente. Mais algum destaque, alguma coisa que a gente esqueceu? Uma complementação? E ainda assim é um bom time, né? Tem o Lillard, que é um absurdo o de Lillard jogador, por si né? só nem Enfim, não dá nem pra falar. muita gente esperava que ele poderia até brigar por MVP nessa temporada, porque ele realmente vem numa crescente, né? Ele já não é mais tão novo, mas é impressionante como ele melhora a cada temporada. Parece que ele fica mais completo a cada ano. E, enfim, ele teve um início um pouco mais lento. No começo da temporada era o McCollum, o principal jogador estatisticamente do time, né? O cara que mais pontuava, que mais participava do jogo era o McCollum. Só que com o tempo o Lillard foi assumindo esse protagonismo. Tem o Derrick Jones Jr., que foi uma contratação dessa off-season, o Robert Covington, né? Esses dois que já estão sendo titulares. Então, o Blazers meio que se preparou. Eu acho que eles conseguiram se preparar bem nessa off-season, porque sabem que muitos jogadores, não é o caso do McCollum, mas principalmente o Nurkic e o outro jogador que vocês mencionam. Oi? O Zach Collins. Quem sabe? O Zach Collins? Tá. Tanto o Collins como o Nurkic, eles têm histórico de lesão. Então, é um jogador que seja
já tem sabendo que pode perder ele por alguns jogos. Então, trouxeram o Robert Covington, trouxeram o Derrick Jones, trouxeram também o Enes Kanter, jogadores que podem jogar ali de ala, pivô e pivô. Então, eles se prepararam. Não sei se vai ser o suficiente para se manter lá no topo, como eles estão, mas acho que é o suficiente para não despencar a ponto de ficar sem chance de playoff. Tem Carmelo também. Claro que já não é mais o mesmo, mas aos seus 36 anos, agora é reserva, não teve nenhum jogo como titular ainda, mas rende um caldo. Inclusive, ele é o terceiro maior pontuador do time. E é até engraçado contar isso, né? Essa discrepância, porque o Lillard tem uma média de 28 pontos por jogo, o McCollum 26, e aí aparece o Carmelo com 12, que é o terceiro maior pontuador. Ou seja, é muito grande a diferença deles, porque realmente os dois acabam concentrando muito o jogo, né? Eles finalizam bastante, chutam muito, seja de 3 ou até buscam finalização, né, mais próximo ao garrafão. Então acaba tirando um pouco do espaço de outros jogadores. Quem sabe agora, sem o McCollum, surge um outro pontuador, seja o Gary Trent, o Carmelo Anthony talvez tenha mais espaço agora, o próprio Rodney Hood, que é cotado para ser o substituto dele. Então talvez surja outro jogador aí, outros jogadores tenham mais espaço com essa lesão. Bom, antes eu vou passar aqui para o próximo destaque, e eu ia fazer o momento merchan agora, mas ainda estamos no início do podcast, vou deixar um pouquinho mais para metade, então, senhoras e senhores que estão aí ouvindo, assistindo, se prepara, tá? Vai ser um pouquinho mais de surpresa. A gente vai para o próximo destaque, que é com o James Harden, né? Que finalmente, né, foi pro Nets, já foi de cara, a gente pôde ver como ele tá mais feliz, né? Jogando, enfim, a química com o Kevin Durant é uma coisa espetacular e já mostrou de cara que tá funcionando, tá funcionando muito bem. O James Harden continua levando extremamente bem a posse de bola, e quando sobra vai para rebote, passa a bola para o Durant, que simplesmente finaliza, é mortal. Ou seja, os Nets, só com esses dois, vale o destaque que o Irving ainda não voltou para a quadra, né? Tá só os dois ali, o Durant e o Harden. O Irving ainda tá naqueles seus momentos, não sabe se vai, se fica, enfim, qual é que vai ser a resolução da vida dele, mas o destaque principal é para o Harden, que já fez uma baita estreia lá nos Nets, e fica esse gostinho, né? De realmente o negócio vai funcionar. A gente sabe que quando tem dois jogadores muito bons, ou tem tudo para dar errado, ou dá muito certo. E a vitória contra os Bucks já mostrou, somando a quarta vitória consecutiva da equipe dos Nets, que as coisas estão engrenando para melhor lá no Brooklyn. Precisaria de um... Acho que está muito longe do microfone, né? Talvez tá tenha bom, ficado baixo. O som aqui tá bom? Tá de boa. Uhum. Ah, tá, beleza. Para mim tá bom. Teria que ser algo muito surreal para que o Harden não jogasse bem, né? Tipo, para que o time não jogasse bem, porque tem o Durant, né? Que não precisa nem falar que é o Durant. Tem agora o Harden e tem o Kyrie Irving. São três jogadores que não é que você sai para tomar um café com eles e fica tudo bem, né? Não são jogadores de boa, assim, esses caras super gente fina e tal. Não é esse tipo de jogador. Mas também, qual jogador que tá na NBA não quer ganhar, né? Não existe. Todos querem ganhar. Então, eles estão um time que foi montado para ser campeão, né? Para ser campeão nessa temporada. Enfim, nos próximos anos aí eles vão ter 1 ou 2 anos, não sei até quando, não lembro de cabeça agora até quando vai o contrato do Durant e do Irving, mas eles têm mais alguns anos aí juntos para tentar pelo menos um título. E essa é a possibilidade. Quando você está ganhando, quando você tem as vitórias, os resultados, acaba que o ego não atrapalha tanto, né? Porque tá indo pro caminho certo, a gente tá jogando bem, tá brigando pelo título, ok, né? Não vou ter essas discussões. É só ver o caso do Clippers, por exemplo, que enquanto esteve bem, foi bem na temporada regular, parecia ter toda a pinta que poderia chegar nas finais e ser campeão. Tava tudo bem, ninguém falava nada. Perdeu pro Nuggets, pronto. Aí era o Paul George uma má influência no vestiário, era o grupo de jogadores indignados com as mordomias que o Kawhi e o Paul George tinham, né? Como eu vou dizer, essas regalias, esses privilégios por serem as estrelas. Aí virou tudo um problema. Jogador reclamando, fritaram o Doc Rivers, entende? Então,
parece que é só depois da derrota. Enquanto tá ganhando, tá tudo bem. E é isso que eu acredito. Enquanto os Nets estiverem jogando bem, e acredito que eles vão jogar bem sempre, porque eles têm um time muito bom, ninguém vai nem lembrar que são jogadores potencialmente problemáticos. Sobre as outras modificações, né, que a gente vai poder falar mais a fundo agora, queria destacar, por enquanto, o caso do LeVert nos Pacers, que é especialmente triste, né? Ele foi trocado do Nets para lá, né? Na verdade, foi do Nets para o Rockets, do Rockets para os Pacers. Ele chegou em Indiana e foi fazer o teste de saúde, né? Os testes físicos ali, descobriu um tumor. Acho que tumor na orelha. E agora vai ter que perder não sei quantos jogos, porque... Engraçado que eu vi aqui que é tumor no rim. No rim. Eu não sei Pode se ser, pode ser. Eu acho que a orelha eu fiquei meio... Não, acho que eu devo estar confundindo. Eu vi com tumor na orelha. Vamos orelha. essa informação. Eu vi aqui a primeira notícia é no rim, mas vai continuar. É tumor, cara. É triste do mesmo jeito, não adianta. Tumor, exato. E não é esses tumores, se não me engano, não são tumores benignos, né? Que tu consegue conviver relativamente bem. É algo que ele vai precisar de uma operação. Então, vai perder um tempo aí. A gente torce, né? Que jogar é o de menos nesse caso, que ele se recupere com saúde e dê tudo certo. Mas é triste, uma situação triste aí, porque eu esperava muito já desse início do LeVert lá em Indiana. Cara, pelo menos assim, rapidinho, tá, Jonathan? É que sorte por um lado que ele foi para Indiana, quer dizer, que ele saiu, né? Porque assim, quando isso acontece, quer dizer, quando ele chegou ali, quando ele foi entrar no Pacers, ele precisou passar por uma bateria de exame, né? Coisa que talvez se ele tivesse continuado de boa, ele não teria passado por esses exames, né? Então, por um lado, assim, a gente vê que, poxa, aconteceu e que bom que já foi descoberto agora isso, né? Há tempo de ser tratado, possivelmente. Pode falar, João, desculpa aí. Não, tranquilo, realmente, pelo menos no lado positivo nessa história. E o Pacers é um time que, claro, que acaba sair perdendo nessa história a curto prazo, né? Porque tinha o Oladipo que acabou saindo. O LeVert é um grande jogador, mas então não vai sair em quadra nos primeiras semanas, primeiros meses, não sei quanto tempo ele vai ficar afastado. E de fato é um tumor no rim. Apurei aqui, no rim mesmo. Mas quanto a essa mega troca que deixou todo mundo assim, de olhos regalados, mas já era meio que esperado, o Nets formou um mega time. Aquela história, né? Do boom ou bust. Ou vai ser campeão, ou então fracasso, né? Porque essa é a pretensão, não existe outra história, eu acho. Os Nets, assim como os Bucks, talvez, acho que para mim são os dois grandes favoritos agora para fazer a final de conferência. Se não for entre esses dois, seria uma grande surpresa. Mas comentando então a curto prazo, né? Agora, o Harden já chegou jogando o fino da bola. Parece que ele reencontrou a felicidade dele realmente em quadra, como comentaram. Triste por um lado porque acabou meio que forçando a saída, né, dos Rockets, mas também não tem o que reclamar o tanto que ele fez para essa franquia, o time que foi para os playoffs todos os anos, né, o time que estava há mais tempo indo para os playoffs consecutivamente, 8 temporadas, se não me engano, e agora então o Harden tem um novo desafio, juntamente com o Durant e com o Irving, de ser campeão, que era o grande objetivo dele. O Durant já foi, já tem esse gostinho, e é um cara que tem totais condições de levar o time novamente, mas é sempre interessante ver como é que vai ser essa questão dos egos. Porque, por enquanto, o Irving ainda não entrou em quadra. A expectativa é que ele jogue na quarta-feira. Não sei se está ouvindo o podcast antes ou depois de quarta-noite. Mas a tendência é que ele estreie justamente na quarta-feira. Então, aí vamos ter uma noção de como é que vai ser Harden, Irving e o Durant em quadra. Mas o Harden e o Irving, por questões de posição mesmo, os dois gostam muito de reter a bola nas mãos, de dominar as iniciativas de jogo. O Durant, nem tanto, ele passa mais rápido a bola, resolve as jogadas. Mas quero ver como é que vai ser Harden e Irving, que já não estava lá muito contente, né, muito compromissado com os seus deveres, a gente comentou algumas semanas atrás. Agora ele vai ter que jogar, porque senão ele vai para o banco e aí vai perder totalmente protagonismo nesse time, porque tem Durant e Harden, e para mim ele já é o terceiro nome nesse time agora. Que engraçado, né? De uma temporada para outra ele foi de grande estrela, né, de maior jogador do time, para terceira opção, que já não recebe nem tanto forte assim, não tem mais tanto destaque, então quero ver como é que o Irving vai lidar com a situação. E dizem, né, que o Irving tá muito feliz de ter o Harden no time. Vamos ver como é que vai ser. Realmente, eu
Tava vendo o jogo dos Nets contra os Bucks, e realmente, quem fica mais tempo com a bola é o Harden, né? Óbvio. Mas também foi interessante ver ele sem a bola também, porque o Durant também consegue ficar bastante tempo se precisar. Ele consegue ficar batendo bola para esperar a movimentação. Então a gente vai poder ver o Harden jogando sem a bola, fazendo uma movimentação fora da bola, o que a gente não vê há muito tempo. Talvez desde o tempo do Thunder, quando ele era, sei lá, terceiro, quarto melhor jogador do time. E agora sim, daí passa todo o tempo no Rockets sendo o grande ball handler, talvez ali quando teve o Chris Paul também tenha dividido mais, mas agora de novo a gente vai ter essa oportunidade. Sobre outra parte da troca do Oladipo nos Rockets, o Oladipo começou muito bem, né? A estreia dele contra Chicago na segunda-feira, na rodada do dia de meu Deus. Vai dar Martin Luther King. Martin Luther King. Eu tentei emendar Martyr, não é nada a ver. Martin Luther King. Como que era mesmo? ML o quê? MLEC, o dia dos moleques. 32 minutos e 32 pontos pro Oladipo, além de 9 meu Deus, eu tô mal. 9 assistências e 5 rebotes. Então, uma partida muito boa do Oladipo nessa estreia. Se esperava muito dele. Mesmo assim, o Rockets perdeu, o que diz muito sobre essa temporada lá de Houston. Cara, eu tô bem intrigado para ver como é que esse time vai jogar, como é que ele vai reagir. Porque tem bons nomes ainda. Claro que não é mais o mesmo Rockets, sem o Harden, muda muita coisa no patamar do time. Mas mesmo assim, tem o Oladipo, tem o John Wall, que o Kay também estava um tempo parado. Por enquanto, ele voltou bem, teve atuações bem consistentes, outras um pouco mais abaixo, mas ainda consegue jogar razoavelmente bem, que era o que a gente estava meio curioso para ver o que aconteceria. Além disso, tem algumas surpresas, como por exemplo o Christian Wood, que tem um ótimo início de temporada, com uma média acima de 20 pontos por jogo, vinha sendo o principal colega de equipe do Harden antes dele sair. Tem Eric Gordon, tem outros jogadores, talvez o PJ Tucker, que tem o seu nome sendo ventilado em possíveis trocas, talvez mais jogadores saiam de Houston. A gente não sabe qual que é a ideia da franquia de brigar por playoffs agora, porque tem condições sim de beliscar uma vaguinha, mas nas últimas aí para os playoffs, ou de tentar não digo tancar, mas ir um pouco mal para conseguir mais piques para os próximos anos, aí sim montar um time competitivo, porque recebeu uma cacetada de piques, né? São 4 escolhas de primeira rodada nessa troca, então o futuro de Houston agora parece estar um pouco mais garantido, porque o time estava sem saída, né? Não tinha mais o que fazer, trocaram o Harden, agora tem jogadores jovens, tem bastante pique e pode pensar no futuro a longo prazo, porque o presente talvez já não seja mais a realidade da equipe de Houston. E engraçado, né, falar nisso, porque eu tava vendo até uma outra notícia do Jumper Brasil, que falava a respeito de que o Oladipo não tem tanta vontade assim de ficar nos Rockets, mas assim, pensando para semana, né, para a temporada que vem, ele vai ser, acho que agente restrito, né, agente livre e restrito depois dessa temporada. Enfim, ele tem até umas especulações, né, que ele tem vontade de ir pro Heat, para Miami e tal, toda aquela questão. Mas, verdade seja dita, ele agora nos Rockets, ele vai assumir um papel muito importante. Foi isso que a gente observou logo no primeiro jogo. Ele vai ser dado bastante tempo para ele, assim como era no Pacers, eu acho, né? Que vai ser... Ele vai continuar tendo a necessidade de chamar o jogo para ele, claro, até porque também teve aquele destaque, né, que o John Wall saiu no último jogo, teve um problema no joelho e não sabe ainda se ele volta a jogar nas próximas partidas, provavelmente nada muito sério, venha jogar. Mas o Stephen Silas, né, o head coach, o técnico do Houston, tem boas expectativas em cima do Oladipo. Vamos ver o que acontece, né? Tem essas duas coisas aí pela frente, como eu disse. Ao mesmo tempo, ele já deu umas especulações que não quer ficar no Rockets para a próxima temporada e tal, mas vai ser esperado dele muito mais. Alguma coisa a acrescentar sobre o Oladipo? Bom, se não tem nada a acrescentar do Oladipo, a gente vai continuar aqui, mas antes de continuar aqui, só vou chamar o Merchan. Posso chamar o Merchan? Vocês me autorizam a chamar o Merchan? Vou chamar um momento. Importante que lembra, né? Que a gente andou esquecendo nas últimas semanas. Não, agora vocês fiquem de olho no Merchan em si para ver se eu não esqueço de nada do Merchan, que a gente tá cada vez mais colocando coisa no negócio, né?
Vamos tentar então. Momento Merchan. Primeiro de tudo, no nosso Medium, né? A gente convida você a acessar o nosso medium.com/tocoiteco. Lá você vai encontrar os nossos textos, que aliás a gente está fazendo uma cobertura, principalmente nesse tempo, de playoffs da NFL. Se você tem interesse em conhecer mais a NFL, se você curte a NFL, futebol americano, a gente está fazendo uma cobertura muito massa. Então dá uma conferida lá, tem textos também de basquete, lógico. O nosso Twitter e o nosso Instagram, @tocoiteco, em ambos, cada vez mais trazendo notícias, dados, estatísticas pertinentes, né, no momento, cada vez mais assim, no momento, que coisa maravilhosa. Na nossa newsletter semanal e gratuita, você pode assiná-la, tocoiteco.substack.com, e ouvir esse podcast, né? Se você curte ouvir o podcast, se não tem tempo para assistir também, você pode encontrar a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, aonde você quiser, no Google Podcasts também. Ou, claro, como eu disse, aí pelo YouTube você pode nos ver, olhar para nossas caras, né, bonitas. O Juan agora tá fazendo. Manda um oizinho também, ô Jonathan, manda um oizinho pro pessoal. O Jonathan mandou um oi, tá? Tô fazendo aqui áudio de descrição. E aproveita, vai lá e confere, né? Então dá o seu like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, porque tem saído até vídeos exclusivos, tá? Então não é só o nosso podcast, mas também vídeos exclusivos. E por último, mas não menos importante, eu acho, que é o último, se eu não estou esquecendo de nada, o nosso Facebook. O nosso Facebook tá bombando também, né? Criamos uma página lá no Face para você ficar por dentro de todas as nossas publicações, todas mesmo assim, todas as nossas postagens autorais, nossos textos novos, nossos vídeos novos, tá tudo lá no nosso Face. E eu imagino também que seja facebook.com/tocoiteco, né? Assim, deve ser isso aí, né? Não tá no script, mas... Esqueceu de duas coisas, João. O que eu esqueci? Fala pra mim. Cara, ó, entrou texto meu hoje sobre a NBA, pô. É Segunda verdade. edição do Power Ranking quinzenal, né? Onde eu tento e falho miseravelmente em tentar colocar os 30 times da NBA em ordem de uma maneira sem empolgações, com uma análise fria e calculista, baseada em vozes da minha cabeça, mas tento lá, então entre o nosso medium.com/tocoiteco lá, que já está disponível, então pode ler, pode meter o pau, pode criticar, dizer que tá tudo errado, é isso aí, a gente faz tipo de produção e gosta do feedback. E outra coisa, aí essa notícia muito mais interessante, de muito mais qualidade, inclusive, é que fechamos uma parceria com o Basquete Só na Sexta, o projeto aí de basquete do Instagram, principalmente no Instagram, onde a partir dessa semana ou das próximas, o Só na Sexta vai ganhar uma coluna no nosso Medium, então vai poder escrever lá sobre assuntos que achar pertinentes, trazer informações, enfim. Então, a princípio vai ser de 15 em 15 dias, então fique ligado nas nossas redes sociais, siga também o @basquete só na sexta no Instagram, para ficar por dentro das atualizações também da cobertura dele, que ele faz, que é muito legal também, tanto de basquete internacional, na NBA, como de seleção brasileira, o NBB também, então ele faz uma cobertura bem grande sobre basquete. Então, se você gosta de basquete, não só sobre NBA, mas também de NBA, dá uma moral lá para ele, que o trabalho é muito bem feito. Exatamente, é um momento merchan e compartilhado, e a gente evoluindo, né, para a parte também mais produção em basquete. E fica o convite, né? Se você tem interesse, conhece alguém que tem interesse também, manda um e-mail pra gente, entre em contato, né? Se você se interessa por essa parte de produzir coisas, né? Não só consumir aquilo que a gente produz, mas também produzir, troca uma ideia conosco. E eu acho que no final das contas era tudo isso aí, né? A gente mandou bem aqui no... Qualquer coisa, se a gente esquecer de alguma coisa, a gente faz um outro merchan estilo Jequiti, né? No meio. E para fechar, né? Para fechar, finalizamos o momento merchan. Agora, para fechar também o momento de trocas, a gente fala do Jarrett Allen lá nos Cavs, né? Também é importante falar dessa troca do Jarrett Allen que saiu, então deixa os Nets
E ao meu ver, assim, ele teve um tempo de maturação bom, né? Ele é jovem, bastante jovem, né? 22 anos, se não me falha a memória, mas teve momentos importantes lá na equipe dos Nets. E agora, chegando nos Cavs, cara, ele se une a mais uma vez aquilo que a gente comentava do núcleo jovem dos Cavs, né? O pessoal tão jovem dessa equipe lá de Cleveland, que coisa maravilhosa. E até a gente fez um podcast lá no início falando se a gente acreditava e tal nos Cavs. Não é que tá com um hype tão grande, mas está jogando bem. A defesa melhorou, agora o Allen também teve, não teve tantas coisas assim nesse ano, teve 11,2 pontos e 10 rebotes, aí sim, isso é bastante importante, em 12 jogos, né, a sua média. Então ele pode ser um fator bastante promissor, eu diria, bastante promissor na equipe dos Cavs. E ele, pelo menos, não é que se mostrou satisfeito, mas pelo menos se mostrou aberto a absorver o estilo dos Cavs e, de fato, dar tudo aquilo que ele tem em quadra. Exato. Eu achei uma senhora aquisição dos Cavs. Eu achei que, assim, muito boa. Eu adorei o movimento dos Cavs. Até falei sobre isso no vídeo. Talvez não tenha expressado tanto, que aquele vídeo ficou meio curto e não quis estender tanto, mas eu gostei muito do movimento que trouxe o Jarrett Allen para Cleveland. Além dele também foi o Taurean Prince. Os dois jogavam nos Nets, né? O Jarrett Allen até virou titular nos últimos jogos, mas o Taurean Prince fazia parte da segunda unidade. E em compensação, o Cleveland mandou o Dante Exum, que na verdade foi um livramento, né? Um cara que até jogou, mas jogou tipo assim muito mal, não teve destaque nenhum. Não deu certo, né? Ele tinha até alguma expectativa quando jogava em Utah, mas em Cleveland não deu certo, definitivamente. Aí mandaram uma escolha de primeira rodada, mas que é do Bucks, que vai ser ali final de primeira rodada, valia muito pouco mesmo, em 2022, se eu não me engano. E também eles mandaram uma escolha de segunda rodada, que também tem muito pouco valor. Então eles adquiriram 2 jogadores que vão contribuir de imediato para o Cavs, 2 jogadores que têm o jogo defensivo como a principal qualidade. E eu queria destacar também a defesa de Cleveland, que é uma das melhores da NBA, se não a melhor, em rating defensivo no momento, mas é uma das melhores. Eles mudaram muito o estilo defensivo deles, eles estão muito mais agressivos na defesa, forçando muito mais turnover, jogando em contra-ataque, arremessando um pouco do perímetro, é verdade, mas mesmo assim, esse jogo agressivo está rendendo vitórias em jogos que eles não têm o Garland nem o Sexton, que é algo impensável, porque são os 2 principais jogadores do time, junto com o Andre Drummond, talvez, mas os 2 principais jogadores, o Garland e o Sexton, não estão jogando os últimos jogos e o Cavs eventualmente ganha uma partida ou outra. Então, eu achando muito boa a temporada de Cleveland, não sei se é sustentável, ainda bastante pé no chão, e eu achei esse movimento especialmente muito bom, porque aprofunda o elenco com 2 jogadores bons na defesa, o Taurean Prince muito atlético, e o Jarrett Allen muito dominante no garrafão, pega muitos rebotes, pontua muito debaixo do aro, então muita gente vai falar, já tem muitos pivô em Cleveland, já tem o Magui, já tem o Andre Drummond, já tem o Kevin Love, já tem, sei lá, tem uma galera jogando lá, provavelmente esqueci de algum, tem o Larry Nance também, mas o Jarrett Allen, sem sombra de dúvidas, é o mais promissor de todos e pode chegar sendo titular já. É importante mencionar isso porque a gente já falou em outros podcasts e de fato tem uma galera aí na posição de pivô no time. Claro que alguém deve sair, alguém deve ser trocado até o final da temporada, mas o Jarrett Allen tem muita qualidade, como o Juan já bem colocou, um cara defensivamente muito bom que vai agregar ainda mais valor para essa equipe. E inclusive nas estatísticas, estou vendo aqui, em números totais, né, a defesa de Cleveland é a segunda melhor, né, que menos toma pontos por partida. Por outro lado, o ataque não é muito bom, né? O ataque que menos pontua, não chega nem a 100 por jogo, são 99,5 pontos por jogo, ou seja, é o pior ataque em números totais e a segunda melhor defesa também. É a defesa que mais força turnovers por partida. Só não tem um equilíbrio ainda, né? Defensivamente muito boa, vai melhorar ainda mais agora com a aquisição desses 2 jogadores. Do outro lado da quadra, né, da outra ponta é um pouco mais difícil, porque tem que pontuar mais se quiser brigar realmente por algo, mas uma troca bem interessante pelos valores, como o Rô já comentou, então não vou me alongar muito, valores bem interessantes para Cleveland, pagou barato, né, pouca coisa para conseguir 2, talvez seja demais, mas um grande jogador, um bom jogador, e
E o Prince também vai agregar um certo valor, apesar de não ser um jogador tão promissor assim. Eu acho que um cara mais na média. Fica a pergunta de novo, né? Você acredita nos Cavs, hein? Que coisa maravilhosa. Então, realmente, que momento, né? Vive o Cleveland, né? De modo geral, que alento para a cidade de Cleveland, né? Assim, enfim. Bom, agora passando para o nosso último destaque do nosso podcast, temos a equipe dos Grizzlies, né? Também outro que momento vive a cidade de Memphis, embalados, né? 5 vitórias consecutivas, isso é uma coisa maravilhosa. A última partida também o Jamoran fazendo um duplo-duplo, né? Se não me falha a memória, um duplo-duplo contra a equipe do Phoenix Suns. Tem 2 jogos agora seguidos contra a equipe dos Blazers, que a gente já deu um destaque, que tem os nomes bons, mas também tem outros desfalques importantes, então pode continuar engrenando ainda mais nessa sequência bastante vitoriosa. E no momento é o 8º colocado da Conferência Oeste, né? Lógico, tem muita coisa aí pela frente, muita coisa a queimar, mas o 8º colocado, se, por exemplo, a temporada terminasse hoje, tava lá, né? Que coisa legal, né? Assim, realmente ver a equipe dos Grizzlies jogando bem e principalmente passando pela mão do Jamoran, né, que foi um cara que no início da temporada até a gente falou que ele sofreu ali um desconforto, né, ele até ficou fora alguns jogos, agora voltou, né, me corrija se eu estiver errado, e tá jogando bem pra caramba, né? Deixa eu pegar aqui os dados dele, como é que tá aqui no momento, 22,6 pontos por jogo, 7 assistências, um aproveitamento ali de 28,6, né, ali nos arremessos de 3 pontos, é isso mesmo, né? E que momento, né? Realmente que legal a equipe dos Grizzlies fazendo uma temporada bastante competitiva no Oeste. Sim, o Moran ele começou jogando 3 partidas, né, jogou contra os Spurs estreando com 44 pontos, aí depois ele joga contra o Atlanta Hawks, que joga bem, também faz 28 pontos. Aí tem o jogo da lesão contra os Nets, quem joga só por 12 minutos, aí tem aquela lesão bastante preocupante, a gente até falou aqui no podcast sobre ela. Aí ele ficou aí um pouco mais de meio mês fora e voltou no dia 16 de janeiro. No 16 de janeiro, acho que foi final de semana agora, né? Foi. Foi no final de semana, nesse último final de semana, voltou. Sexta aqui. Foi na Sábado, sexta-feira. né? Foi sábado, acho. Enfim, é Enfim, sexta. Em inglês, sábado. foi dia desse, famoso dia desse. E ele já volta para conduzir. Conduzir, dá pra dizer que ajudou a conduzir 2 vitórias importantes, porque enfrenta 2 adversários complicados. Primeiro, o Philadelphia 76ers, que ainda é uma das principais equipes desse começo de temporada, perdeu alguns jogos muito por conta de lesão, né? Sofrendo muito com lesão não, com Covid, né? Com o protocolo da Covid. Eles perderam muitos jogadores por causa disso, e depois enfrentando o Phoenix Suns completinho, com o Chris Paul, com o Devin Booker, com o Jay Crowder, com o Ayton, com a galera toda, né, o bonde todo, eles venceram. E não é só isso, porque não foram só esses 2 jogos que fizeram o Memphis chegar onde estão. Mesmo sem o Moran, eles conseguiram vencer alguns jogos importantes. E daí entra um jogador que eu achei muito importante o papel que ele exerceu nessa ausência, que era o Dillon Brooks. Né? O Dillon Brooks, que Sim. é o jogador que mais marca, digamos assim, né? Que marca do perímetro ali, enfim. O cara que contribui bastante na defesa, mas que no ataque os números não saltam os olhos, né? Se for ver, quando o Jamoran tá jogando junto, ele fica muito com a famosa estatística, com a famosa produção que não aparece nos números, que não tem estatística. Então ele é mais secundário, mas sem o Moran ele pontuou bem, deu muita assistência, pegou muito rebote. O Tyus Jones também acabou sendo titular, que é um cara que dá muita assistência também. E, só para concluir aqui, queria lembrar que o Grizzlies ainda está sem o Jaren Jackson Jr., o JJJ, que é, assim, que a amostragem que a gente tem dele nas últimas temporadas é de um jogador muito bom e muito jovem. Então, ele voltando, ficando saudável, com o time completo, os Grizzlies vão melhorar ainda mais e, bom, podem fazer até mais bonito do que já fizeram na temporada passada. Realmente foi bem surpreendente os resultados de Memphis sem o Jamoran e sem o Jaren Jackson Jr.
manter um alto nível. Inclusive, o time começou mal a temporada, né? Com campanha de 2-6, e aí venceu os últimos 5 jogos, e agora já tem uma campanha positiva, mesmo que seja por apenas uma vitória de diferença, mas já é importante. O Jamoran voltou bem, sem desconforto, a princípio pelo menos, e é isso aí, como o Roger comentou, o Dillon Brooks foi muito bem na ausência dele, exercendo um papel mais de protagonista. Além dele também o Brandon Clark, um cara importante também com uma média de 13 pontos perdão, por partida. E o Desmond Bane, o calouro, um cara que não sei se pode brigar, acho que seria demais brigar por o prêmio, mas um cara que contribui bastante para o time na função dele, vindo do banco, tem uma média de pontuação que não é tão alta, mas um cara que contribui de sua maneira bastante para o time, e pode ser uma peça importante para a equipe, né, dos Grizzlies, que eu já havia comentado outra vez, que a gente comentou sobre a lesão do Jamoran, que é um time interessante, um time jovem, que pode explodir a qualquer hora, mas um time que tem certa limitação, né, não tem tanta profundidade no elenco. Então é importante que jogadores como o Desmond Bane, que foi draftado agora, tenham um protagonismo maior, seja vindo do banco, jogando na segunda linha, e dando um pouco mais de sossego para os principais jogadores, porque aí sim, porque não adianta ter só o Jamoran, ter o Brooks, ter o JJJ, que não vai resolver, né? Tem que ter mais jogadores, e aí, por enquanto, a resposta de Memphis tem sido positiva. E, aliás, né, falando nisso, um outro destaque é que o Valanciunas, por exemplo, agora ele tá fora por conta da Covid, né? Ele não joga pelo menos o próximo jogo contra os Blazers, essa aqui é a notícia. E no lugar dele, pela segunda vez, vai ter a oportunidade de começar o rookie, o Xavier, né? O Xavier, o Tillman, né? Brasileirando um pouquinho mais o Xavier. Professor. Então, ele que também é um desfalque importante, né? Porque o Jonas Valanciunas é o cara dos rebotes, né? 10,4 rebotes até o momento, e sem ele vamos ver também como se comporta, né? Já que tem nomes jovens no elenco, eles estão sendo postos à prova. Isso era uma das coisas que a gente comentava na semana passada, né? Sobre a questão aquele momento meio tenso que a gente viveu da NBA, se seria cancelado ou não. Final das contas, quem tem elenco mais profundo assim vai acabar usando, vai dando mais rodagem para os seus jogadores, e isso pode ser bastante proveitoso para eles, né? Então, esse é o caso, pelo menos nos próximos jogos aí do Memphis Grizzlies. O Jonathan falou do Bane, e é um assunto interessante até para abordar em algum outro momento, que são esses jogadores do draft que não foram da loteria, foram ali a partir da escolha 20, que estão jogando muito bem. A gente tem o Bane, que foi a 30ª escolha, o Emmanuel Quickley, que foi por ali também, que está jogando os Knicks muito bem. Tem o Tyrese Maxey, do Sixers, que teve um protagonismo muito bom agora nessa fase horrorosa de desfalques do Sixers. Ele teve muito protagonismo e jogou bem quando precisou. Tem o Peyton Pritchard, do Boston, que está jogando muito bem também. Então, assim, eu até agora não estou muito surpreso com o Anthony Edwards. O LaMelo faz partidas boas e outras não tantas. O Wiseman, eu acho que até é o que mais tem algum impacto desses, né? Até por ser titular, tá num time de ponta mesmo, diferentemente dos dois. Então ele acaba tendo mais protagonismo. Mas não é que eles estão destruindo, né? Não é que estão sobrando. E é legal ver que esses caras que mostram muito como a classe é profunda. Eu lembro do Lucas, da Central do Draft, dizendo: se essa classe não é tão boa quanto a classe do Zion, do Jamoran, do RJ Barrett, essa classe é muito mais profunda. Os times vão conseguir achar talento até a segunda rodada, talvez. Jogadores que possam contribuir de primeira. E a gente pode observar isso agora já, né? Muitos jogadores que saíram tardiamente que já estão tendo uma contribuição muito interessante na hora do aperto, né? Que agora, quando os times muito desfalcados, quem está às vezes descascando o limão são os jovens, infelizmente. Não sei se esse é o termo, né? O abacaxi, eu acho. O abacaxi. Mas o limão... Cara, mas dá pra descascar o limão também, não Podia dá? ser bergamota, né? No caso do limão, a vida dá um limão, você faz a limonada. E aí é bergamota. Você faz uma bergamotada assim. O problema da bergamota é que o nosso público não é só gaúcho, né? Isso, tem que explicar, né? Bergamota. Cara, bergamota pode ser qualquer coisa. Mexerica. Mexerica.
certeza que para cada estado brasileiro, Bergamota é uma coisa. Por exemplo, para mim, bergamota é meu puff. Não sei se você conhece o que é um puff, né? Não sei se você lembra do bergamotão. Você lembra do bergamotão? Aliás, nossa, com certeza, saudades. Foi tiranizado, foi usurpado pela minha cachorra. Aliás, eu tô olhando daqui, ela deitada no bergamotão. Uma sacanagem, né? Isso aqui é minha nota de repúdio. Mas enfim, né? Foi mal. Gente que dormiu no bergamotão já. Assim, exatamente, né? Tem história, né? Tem história. Meus amigos, alguma outra coisa que a gente esqueceu, alguma última consideração? Fica então a dica, né? Vamos fazer um conteúdo só sobre quem sabe um radar dos... Radar, eu digo assim, procurando os rookies, tá? Não o radar. Um abraço também pro radar, né? Um momento de muita emoção. É um programa muito simbólico esse de número 72, né? Um abraço para todo mundo, assim. É maravilhoso. Alguma consideração, assim, algum abraço que vocês queiram mandar? Alguma última mensagem de alegria? Sei lá. Um abraço a todo mundo que assistiu a nossa banca do TCC. É verdade. Não só a Radar Esportivo, mas também ao Radar Esportivo, que nos proporcionou muitas experiências importantes e todo mundo que deu aquela moral pra gente. Então, um abraço a todo mundo. Sintam-se abraçados, já que a gente não pode abraçar ninguém. Inclusive, tem gente falando que vai ouvir o podcast. Gente que nem gosta tanto de NBA e NFL aí, mas que vai ouvir o podcast para ver o que a gente falou da banca. Então, aqui, ó. Vamos usar a velha e boa tática da prova. Então, se você não gosta de NBA e não gosta de NFL e tá ouvindo, chegou até aqui no podcast, tá errado. Começa errado. Mas se, por acaso chegou e tá ouvindo até agora, então... manda um emoji de um limão pro Tocoiteco, lá no nosso direct. De limão, olha. Só pra gente testar o negocinho. Só pra ver se chegou mesmo. É verdade. Eu tenho medo de não chegar nada. A prova real. Tá louco. Cara, é isso aí, né? Então, uma alegria, novamente, um agradecimento especial a todos vocês. E lembrando por que a gente tá agradecendo, né? Porque a gente... oficialmente apresentamos o nosso TCC, todos vocês que preencheram os formulários, responderam os formulários, interagiram com a gente nos stories, vocês são demais. Essa conquista parece clichê, mas também é de vocês. E enquanto isso, né, o primeiro Tocoiteco pós-apresentação vai ficando por aqui, mas não se esqueça de seguir a gente no Instagram e no Twitter, @Tocoiteco, e também de acompanhar o nosso site medium.com/Tocoiteco. Lembrando, tem texto novo lá do Juan e também uma cobertura top de NFL. E também de assinar a nossa newsletter tocoiteco.substack.com. Newsletter é gratuita, hein? Ouça nosso podcast semanal sobre NFL e siga os nossos perfis pessoais, o meu @JonasFaria no Instagram e @JonasFaria_ no Twitter. O seu, Juan Grings. @Rognings no Twitter e no Instagram. E existe vida após TCC. Existe. Agora, 00:15, a gente acabou de descobrir, né, que é possível viver após o TCC. E Jonathan Mumba, qual é que onde as pessoas podem te encontrar? Podem me encontrar no Instagram e logo mais novidades em primeira mão. Olha, caso você ainda esteja ouvindo novidades nas próximas semanas, @Jonathan Mumba, só espere. Eu fiquei atiçado. Dessa aí. Pegou assim, de bate-pronto, desprevenido, fiquei até meio sem chão, mas beleza. Peguei distraído aqui. Tá louco. Muito obrigado, então, a todos vocês que nos acompanharam até aqui. A gente volta na próxima semana com as novidades do Jonathan Mumba, onde ele vai estar, né? Isso aí é o mais importante de tudo. E eventualmente... azar, né? Exatamente. E eventualmente, assim, secundariamente, com mais um episódio do Tocoiteco NBA. Tchau, tchau.